Fala aí galera do canal Curuçá Extremo, trazendo aqui algumas informações do caso Lázaro, né? Não há mais nada de novo nesse caso, eu só tô aqui fazendo esse vídeo pra gente fechar essa série aí de matérias que o canal Curuçá Extremo fez desde o início. E não há nada mais justo que fechar esse caso aqui pra ficar completo, né? Pô, a gente iniciou, teve o início, teve o meio e não teve o fim, não ficaria muito justo, né? O Lázaro, todo mundo acompanhou nos noticiários aí, assim que eu acordei, eu recebi a notificação de todos os canais que eu sou inscrito, e a gente viu que teve esse desfecho aí, e trouxe muita felicidade para os moradores que comemoraram lá, soltando fogos, né? Acho que a paz volta a reinar. Depois eu vou emitir aqui a minha opinião se eu realmente gostaria que ele tivesse sido alvejado, né, e morto, ou se preferia que ele tivesse vivo, né? Que aí é uma grande diferença, até mesmo por esclarecimentos de uma rede que se girou em torno do Lázaro, uma rede de investigação sobre desvalorização de terra, e até mesmo pessoas alegando que o Lázaro era um pistoleiro, amando desse fazendeiro aí que foi preso, que está preso atualmente, né, cara? E assim, esse caso Lázaro aí teve de tudo. Teve o Babaçu, que teve seu minuto de fama, e ficou famoso, ganhou R$ 6.000, foi recebido na sua cidade como herói em cima do carro. Se eu costumo dizer, se os caças-fantasmas estivessem na ativa, até eles teriam sido acionados, né? Porque assim, foi alguns macumbeiros, pai de santo da Bahia, e teve um lá que disse que ele era tão bom naquilo que ele fazia que ele conseguia sair do próprio corpo e procurar o Lázaro. Te manca só até onde esse caso foi parar, cara. Então, resumindo tudo isso daí, com misticismo ou não, São Cipriano ou não, livro da capa preta, cabra preta, não teve jeito. O cara não é imortal, o cara não é de aço, e não há corpo que resista a um chumbo, né? Chumbo grosso. E ele não resistiu. E assim, é óbvio que eu acredito que existe o mal, existe energia negativa. E negociar com o cara lá embaixo não tem jeito. Ele pode até te dar esses minutos aí de proteção. Mas o mais interessante para ele lá, para o inimigo, né, segundo a própria palavra de Deus, não é te manter vivo, né? É te ceifar sendo seguidor número um dele. Então assim, ele levou o Lázaro, né? Se não deu tempo do Lázaro se arrepender em vida, com toda certeza aí. Segundo, isso aí também entrando já pro lado da Bíblia, né? Quem acredita ou não, pode ficar à vontade. Mas teve esse desfecho aí. E assim, teve o Babaçu, esse caso Lázaro aí foi também um divisor de águas aí para a questão do armamento, da posse, da arma, né? De toda a família ter uma arma para proteger sua família. E eu confesso que agora com a minha opinião, assinarei embaixo. Isso é muito útil, é muito importante pra gente. E assim, eu não sou um cara que sou muito fã de armas, né? Até no curso que a gente fez, eu trabalhei algum tempo aí na área de segurança, a gente fez um treinamento, um curso, onde a gente tinha que atirar. E assim, a todo tempo a polícia ela não deixou que o Babaçu entrasse nessa causa, só aceitando o convite, só aceitando o pedido do Babaçu no segundo pronunciamento que o Babaçu fez, que era o caçador, justamente por isso, porque o Estado ele provou que ele é incapaz de proteger a sociedade, principalmente nos primeiros minutos, que podem anteceder aí um crime. A polícia tá lá para te dar uma suposta proteção, mas na hora do crime de uma pessoa entrar na sua casa, aí não tem jeito, tu vai contar com a sorte. Ou tu vai pegar uma faca para se defender, uma perna manca, uma ripa e acionar a polícia. E dependendo da distância de onde for esse quartel, essa guarnição da polícia, a tua vida vai depender disso aí. Imagina só diversos Lázaros que possam existir aí. Bora colocar aqui para o município de Curuçá. Imagina aí o interior, que eu não vou citar, né? Que eu não quero nem brincar com isso, não desejo um ser humano desse aí na comunidade de ninguém. Mas imagina um interior aqui em lugares remotos aqui em Curuçá que não existe polícia. Que às vezes não tem nem a área para te acionar a polícia. Um cara decide entrar e ceifar a vida de diversas pessoas aí.
como tu vai se defender? Então, assim, no caso do Lázaro, os caçadores que tinham família e tinham armamento e não quiseram abandonar suas casas, confrontaram o Lázaro de frente a frente, chumbo a chumbo. As pessoas que não tinham como se proteger abandonaram suas casas. E a polícia, ela trabalhava até mesmo nesse caso do Lázaro aí, que eu achei errado, com o acionamento. A pessoa ligava, se tivesse escutado um pisão, uma tentativa de arrombamento, ligava para a polícia e a polícia ia lá. Por que não fizeram campana? Ficaram dentro da casa dos moradores, esperando, já que o Lázaro atuava sempre da mesma forma. À noite ele ia rondar atrás de alimento, atrás de armamento. E ele entrou em diversas chácaras assim, e a polícia não estava. As pessoas acionavam, a polícia chegava e ele se deslocava e fugia do caminho. E sempre foi assim. E a polícia só demorou a entender que o Babassu falou isso. No segundo vídeo que o Babassu fez, ele falou, gente, para a polícia, no meio do mato, é impossível Lázaro viver 24 horas aqui dentro desse mato. Não tem como. Se ele dependesse só desse mato, ele já teria morrido de fome. Alguém está ajudando Lázaro. O Babassu falou diversas vezes isso. E a polícia não trabalhou muito nessa linha de investigação. Até que resolveram invadir, entrar em uma casa, que é a casa do dono de uma fazenda, de uma chácara que foi ex-patrão do Lázaro, onde o Lázaro teve aí um acobertamento. A polícia, assim, prendeu o dono da chácara, prendeu o caseiro. O dono era o Elmi Caetano e o caseiro era o Alain. E o Alain fez algumas delações. E aí a polícia começou a trabalhar numa outra linha de investigação, que era uma rede de pessoas que acobertavam Lázaro e davam suporte para ele. E aí tem muito mais mistério nesse caso, porque assim, a polícia agora está trabalhando em uma linha de investigação de desvalorização de terra, onde o Lázaro foi contratado por esse Elmi Caetano para gerar o terror nessa comunidade e nessas fazendas, e assim gerar uma desvalorização para que as pessoas vendessem seus imóveis muito abaixo do que realmente valeria. Segundo, Lázaro, um pistoleiro também contratado por esse Elmi Caetano, que não é só ele, né? E também não estou afirmando que seja ele é suspeito, para matar algumas pessoas que eram tanto que esse Elmi Caetano, além de fazendeiro, ele possuía diversas redes de supermercado, né? Pequenos supermercados ali na região. E aquela família que o Lázaro cometeu triplo homicídio, matou pai, filho, irmão e depois pegou a esposa do cara, estuprou e matou, eles também eram comerciantes, ou seja, eram concorrentes desse Elmi Caetano. Então a polícia também não vai descartar essa hipótese dele ser um pistoleiro e dele estar ali para tocar o terror, para desvalorizar os terrenos. Teve esse assunto. Então, eu te garanto assim, a minha opinião é, pela nossa justiça incapaz de manter um cara desse preso, incapaz, e a justiça tem culpa também nesses sangue que foram derramados por essas leis aí, eu preferia que tivesse acontecido o que aconteceu com Lázaro, por não ter lei. Mas se realmente tivesse uma lei, eu preferia que ele fosse preso eternamente, até o último dia de sua vida, porque não há nada mais importante para um ser humano do que a liberdade, desde que ele se mantesse com o próprio suor do rosto dele, não que a gente pagasse através de imposto até o último dia da vida dele. Outra, porque eu gostaria que ele estivesse vivo, para ele deletar essa rede aí de pessoas que estavam acobertando. Cara, muito se viu que o Lázaro não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, não existe. Nem o cara lá embaixo tem esse poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então Lázaro, só na fazenda do Elmi Caetano, ele passou 5 dias, cara, 5 dias de boa ali, vendo até o próprio programa mostrando ele comendo. E assim, o Alain, que era o caseiro, ele fez uma delação 100% verdadeira, porque a todo tempo ele nunca colocou o Lázaro como estando no mesmo lugar, no mesmo cenário junto com o Elmi, o dono da chácara. Eu acho assim que o Elmi deixou a casa totalmente desprotegida, aberta, e combinou com o Lázaro que ele podia estar transitando ali livremente.
mas o caseiro ele não chegou a ver realmente eles dois conversando. Então não tem como ele provar, simplesmente só especular. Então acho que ele combinou com Lázaro. Inclusive o próprio depoimento do Alain, o Lázaro fala, olha, tu sabe que eu tô aqui. Quando o Alain tá colocando uma cerca lá para proteger as galinhas, ele chega por trás, cutuca aqui o ombro do Alain, do caseiro, e fala, olha, tu tá sabendo que eu tô aqui, né, por conta do, do Elmi Caetano, o dono da chácara. O Alain não sabia ainda, aí só que ele foi esperto e falou, não, eu sei, eu tô sabendo, fica tranquilo que eu tô sabendo. Então o Lázaro foi esperto e o Elmi Caetano, dono da chácara, também foi esperto. Pô, falou, não, cara, eu vou deixar tudo aberto, desprotegido, tu tá em casa, pode ficar à vontade. Tanto que sumia leite, sumia pão, sumia tudo dali. E o caseiro ia anotando. Então o caseiro realmente fala, olha, eu nunca vi eles dois conversando, eu posso te relatar o que eu vi. E assim, voltando ao assunto, o armamento é muito importante. O ser humano tem que ter realmente uma arma para se defender, porque a polícia ali, ela tem a sua importância. É claro, o Estado tem a sua importância, só que ele não é eficaz. Ele chega depois do ocorrido. E ninguém quer uma polícia depois que tu perdeu, que Deus o livre, uma mãe, uma filha, um parente. Então o ser humano também tem esse direito de se proteger. Principalmente nesses casos aí isolados, de áreas isoladas que existem pelo Brasil. E, cara, o desfecho foi esse. Teve muitos memes aí, inclusive tem uns comentários aí que queriam que o Babassu, o caçador, a galera fizesse um abaixo assinado aí para ele se tornar um personagem do Mortal Kombat. Já pensou o Babassu? Fatality, Babassu, Flawless Victory, Animality. Teve muita resenha. A polícia, eu mais ou menos que previa isso aí. Que assim, mesmo que o Lázaro se entregasse, não seria muito bom, porque a imagem da polícia, para mim, ela já perdeu muito valor nesse caso. Eu entendo sim que o cara tá numa área de mata, acobertado, dormia nas chácaras e não existe polícia no mundo que tivesse essa condição de pegar o Lázaro. Tanto prova que no final, antes dele morrer, quando a polícia invadiu, ele foi pego dentro da casa da sogra, né, girando ali em torno da casa da sogra. E quando a polícia, por volta das 10 horas, tentou negociar com Lázaro, isso tem testemunhas que falam, Lázaro, bora conversar, polícia, bora conversar, te entrega aí e tal, não sei o que. Ele correu para dentro do mato e a polícia correu e o Lázaro falou, não entra que vocês vão tomar na cara. Qual é a polícia que vai entrar à noite ali, o cara sendo o predador da área? Aí que foi que no segundo confronto, o Lázaro estava com uma pistola 380, que é que aparece na câmera, tentou confrontar a polícia e tomou, né, diversos tiros aí. E seria muito interessante que ele tivesse vivo para desvendar essa rede de corrupção que se girou em torno dele. Cara, no mais, a gente fecha esse caso. E eu falo também um pouco sobre a carta, né? Existe uma carta do Lázaro aí que está no programa bem mais detalhado, que foi no Domingo Espetacular, que passou ontem. No programa da Record, uma matéria feita pelo Cabrini. Lá vocês irão entender um pouco da mentalidade do Lázaro nessa carta e o que levou ele a cometer todos esses crimes. E o interessante é que dessa carta ele não está querendo passar uma imagem para que você se comova, não, de bonzinho. Mas essa carta ela é muito interessante, até porque existem essas pessoas que são mais ligadas aos direitos dos humanos aí, vai dizer, olha, tá vendo como é a sociedade que faz o ser humano, é a sociedade que cria o monstro e tudo mais, porque realmente naquela carta ali tu vai entender a dimensão do sofrimento que esse cara passou. Mas como ele mesmo escreve a punho, nada justifica a monstruosidade e as atrocidades que ele cometeu. Ele fala que ele arrancava toco desde os 5, 7 anos de idade para ganhar R$ 5. O padrasto dele, que é um moreno, que surgiu aí, foi um dos primeiros a mostrar um vídeo dizendo qual era a personalidade do Lázaro, que já tinha vivido com a mãe dele, que o Lázaro é um monstro. Na carta, o Lázaro diz que ele vendia algumas frutas, algumas sementes, o dia todo, para sustentar a casa. E quando ele trazia o dinheiro, esse velho se embriagava, enchia de cachaça e agredia ele e a mãe. E o Lázaro com a mãe começaram a viver dentro do mato. Foi aí que vem toda a história do Lázaro, dentro do mato. Ele cresceu com essa revolta. Quando o Lázaro foi preso, ele foi estrupado.
até mesmo pelos agentes penitenciários com cacetete. E aquilo ali foi como eu posso dizer, um combustível que levou ele a ter essa personalidade. Mas como ele mesmo descreve, nada justifica. Inclusive ele fala que ele merecia a morte. E ele diz assim nessa carta no final: para que pessoas não sofram mais com isso, comigo, eu tenho que morrer. E ele na carta ainda diz que ele se mataria, mas que ninguém encontraria o corpo dele. Então o cara estava totalmente problemático, porque assim, aí que eu vou finalizar dizendo que não há justificativa. E comprovo que ele é um psicopata, porque o psicopata ele não tem um freio. Ele realmente usou todas as frustrações, que o Lázaro não é o único, todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo já teve algum problema, já teve alguma revolta na vida. E já pensou se tu usasse essa revolta, esse teu problema, para oferecer mais problema ainda para a sociedade com pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu contigo? O mundo estaria perdido. Só que infelizmente os psicopatas não têm esse freio que possam travar isso daí. E o Lázaro já tinha isso na personalidade, até porque a psicopatia é algo que nasce, é genético, entendeu? Alguns dizem que é a sociedade que cria. Então deixa o teu comentário aí. E assiste esse programa aí no Domingo Espetacular para te entender um pouco dessa carta aí do Lázaro e saber em detalhes aí o que ele escreveu. Valeu, gente. Esse aqui a gente fecha agora esse arquivo aí do Lázaro. Eu mando um abraço, né? Queria parabenizar a polícia do estado de Brasília, Goiás, Polícia Civil. E esse cara aí que foi incansável e com uma postura, uma calma, atendendo a ocorrência, atendendo a imprensa, que é o secretário de Segurança de Goiás. Esse cara aí ficou realmente marcado aqui. Todo dia o cerco ia se fechar, todo dia o cerco ia se fechar e o cara já não sabia mais o que falar. Mas a calma e a postura dele venceu e mostrou que a inteligência, o psicológico, está acima da força. E ele mostrou inteligência e um alto desempenho psicológico. Valeu, galera. Forte abraço, se inscreva, deixa sua inscrição aí, se você acha que a gente merece, principalmente vocês que só assistem aqui o canal, agora se inscrevam. Valeu, fortaleça a gente. Tchau, tamo junto.